Nessa última sessão do capítulo 3 de Gálatas, Paulo levanta basicamente duas questões. Em primeiro lugar, que função a lei desempenhou na obra da redenção? Em segundo lugar, o que acontece com o pecador quando ele se une a Cristo pela fé? Para responder a primeira pergunta, Paulo se vale de duas metáforas. Primeiro, no verso 23, ele nos diz que antes de conhecermos Cristo, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Isso quer dizer, em outras palavras, que estávamos aprisionados pela lei. A lei nos guardava como prisioneiros em um cárcere de culpa, do qual não poderíamos escapar sozinhos. A segunda metáfora é retirada do serviço doméstico. É a figura do paidagogos, que ele chama no texto de aio. No geral, o aio era um escravo de confiança da família e de boas qualidades, cuja responsabilidade era disciplinar a criança e levá-la a salvo até a escola. Para isso, ele estava munido de uma vara e às vezes puxava asperamente a orelha da criança e a repreendia, a fim de que pudesse entregá-la pontualmente ao seu professor. Paulo diz que a função da lei era basicamente isso: nos disciplinar severamente e nos conduzir ao nosso verdadeiro professor, que é Cristo. Mas de que forma a lei faz isso? A lei faz isso à medida que revela o alto padrão da justiça de Deus, nos ameaçando com ira e maldição, caso não atinjamos esse padrão. Ou seja, a lei nos convence da nossa própria injustiça, nos mostrando que por mais que desejemos e nos esforcemos, nunca atingiremos o padrão ordenado por Deus. E esse sentimento de fracasso e incapacidade certamente nos conduz a Cristo. A conclusão de Paulo é que, ao invés de tornar os homens justos, a lei mostra que todos são transgressores e se encontram sob o julgamento de Deus. Mas no verso 24, Paulo mostra que essa obra opressora da lei tinha a intenção final de abençoar o pecador, pois a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, o propósito de Deus ao dar sua lei era nos prender e nos condenar temporariamente até que Cristo nos libertasse. Na segunda pergunta, Paulo passa a demonstrar os benefícios concedidos por Deus àqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Verso 25 ao verso 29. Primeiro, ele diz que, tendo vindo à fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Com isso, Paulo está dizendo que o que somos em Cristo é totalmente diferente do que éramos debaixo da condenação da lei. Em Cristo, não estamos mais debaixo da prisão e da condenação da lei. Agora estamos unidos pela fé ao abençoado descendente que cumpriu a lei em nosso lugar. Por isso, apesar de nossa deplorável transgressão, somos considerados justos no tribunal de Deus, por causa da justiça de Cristo imputada a nós. No verso 26, ele diz que por esta união com Cristo, ganhamos agora o status de filhos de Deus, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que todos os homens são criados por Deus, mas somente os que estão em Cristo são chamados filhos de Deus. Cristo é o Filho amado do Pai. Portanto, se estamos unidos a Ele mediante a fé, então Deus é o nosso Pai também. No verso 28, Paulo diz ainda que em Cristo somos todos iguais, pois agora não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, por todos vós sois um em Cristo Jesus. Como filho de Deus, somos um só povo, o povo da promessa de Deus, o que inclui todas as nações, de todas as raças, cor e línguas. Em Cristo não há barreiras raciais, de modo que os gentios, que em sua maioria estavam excluídos da aliança, se tornam herdeiros da promessa feita a Abraão. Por fim, Paulo diz que em Cristo somos os verdadeiros descendentes de Abraão, pois, como diz o verso 20, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui devemos procurar saber de onde Paulo tirou essa ideia de descendência de Abraão. A resposta é que ele retirou isso de Gênesis 17, pois é lá que Deus promete a Abraão uma descendência inumerável. Também precisamos saber o que é a descendência de Abraão prometida em Gênesis 17, verso 7. Os judaizantes daqueles dias e os dispensacionalistas de hoje ensinam que descendência de Abraão são os judeus segundo a carne. Mas aqui Paulo rebate essa ideia e diz que os descendentes de Abraão são todos os que estão ligados pela fé a Jesus Cristo, que é o abençoado descendente. Como vimos no verso 16, o descendente abençoado não era Isaque. Isaque era apenas um tipo de Cristo. Cristo é o verdadeiro descendente. Portanto, todos os que se acham unidos a este descendente são um com ele, portanto, herdam as promessas de Gênesis 12, verso 3.
Mas como temos visto, isso não acontece pela observância da lei, mas por um ato de fé na livre graça de Deus. Foi assim com Abraão, é assim conosco. É somente assim que a promessa de Gênesis 12:3 de salvar os gentios pela fé em Cristo se torna uma realidade histórica, com judeus e gentios dentro da aliança abraâmica, desfrutando do mesmo status. Mas alguém pode perguntar, como Paulo sabia de tudo isso e que autoridade ele tem para falar destas coisas? Bem, em Efésios capítulo 3, Paulo responde essa questão dizendo que ele recebeu tudo isso mediante revelação de Jesus Cristo, o descendente. Pois segundo uma revelação, diz ele, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Isso significa que sua interpretação é a correta, pois foi dada pelo próprio descendente a quem se fez a promessa. Vamos agora para as nossas aplicações. Em primeiro lugar, isso serve para nos mostrar a função da lei na obra da redenção. A função da lei era nos esmagar e nos condenar a fim de que pudéssemos clamar a Cristo por liberdade. De modo que sem a lei o pecador não terá uma percepção clara de sua miséria e corrupção. Portanto, não terá uma percepção clara de sua condição de condenação. Mas o confronto com a lei de Deus fará com que ele reconheça diante de Deus a sua miséria e perceba que ele está condenado, de modo que possa recorrer a Cristo por socorro. E Cristo pode nos libertar desta prisão, porque Ele mesmo comprou a nossa liberdade na cruz, sofrendo sobre si mesmo a terrível maldição da lei. Em segundo lugar, isso serve para nos mostrar os benefícios da união com Cristo. Como vimos, em Cristo somos filhos, somos iguais, somos verdadeiros descendentes de Abraão. Portanto, no corpo de Cristo não deve existir preferência racial. E por fim, isso serve para refutar o dispensacionalismo. A essência do dispensacionalismo é afirmar que existe uma distinção no plano de Deus entre o Israel étnico e a Igreja do Novo Testamento. Mas aqui Paulo diz que essa diferença acabou na cruz. Em Cristo, tudo o que existe é um povo, uma família, uma só igreja, o novo Israel de Deus. Todos que se encontram unidos ao verdadeiro descendente de Abraão são abençoados com a bênção de Gênesis 12. Em Efésios 2, Paulo expõe essa mesma verdade dizendo que por intermédio da cruz, Cristo reconciliou judeus e gentios em um só corpo com Deus, destruindo a inimizade. Isso foi de tal maneira que agora, por meio de Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Os gentios, portanto, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E com isso só podemos concluir que o dispensacionalismo está errado.